Olha, Grampolândia Pantaneira. Na tarde desta segunda-feira, o cabo da Polícia Militar Gerson Correia foi reinterrogado no Fórum de Cuiabá. Ele é réu na ação penal que apurou o esquema de interceptações telefônicas ilegais, supostamente a mando do primeiro escalão do governo do estado. No novo depoimento, o cabo Gerson afirmou que o ex-secretário de Estado, Paulo Tax, teria oferecido dinheiro a ele para blindar o governador Pedro Tax. Patrícia Helena Dorileu tem mais informações, vamos ver. O cabo Gerson Correia foi interrogado por quase 6 horas no dia 28 de julho, na 11ª Vara de Justiça Militar, na capital, quando deu pesadas declarações após ficar cerca de 15 horas nas dependências do Fórum da capital. Naquele dia, confessou fazer parte das escutas clandestinas e afirmou que o esquema conhecido como Grampolândia Pantaneira começou no final de 2014, próximo à campanha eleitoral do atual governador Pedro Tax, com planejamento do primo dele, Paulo Tax. Na oitiva, o cabo revelou detalhes do funcionamento da central de escutas e que Pedro Tax sempre soube de tudo, tendo sido inclusive beneficiado na campanha ao governo do estado. Logo após aquele depoimento que estremeceu o Palácio Paiaguás, a defesa de Gerson pediu que ele fosse reinterrogado, o que aconteceu na tarde desta segunda-feira, exatamente um mês depois, sob a justificativa de que ele gostaria de esclarecer alguns fatos. Iniciou afirmando que o coronel Zaqueu Barbosa já possuía a placa Rintin, usada para realizar as interceptações desde 2012. Segundo ele, o aparelho era utilizado pelo GAECO por volta de 2010 e ficou 2 anos inutilizado. Na sequência, falou sobre a Operação Ouro de Tolo, a qual teve como alvo a ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, Roseli Barbosa. Ele afirma que ali teria existido uma barriga de aluguel, explicada por 5 números de telefones de familiares dela que foram inseridos nos autos como se fossem dela. Nas declarações anteriores, cabo Gerson havia afirmado que tanto o ex-governador Silval Barbosa como os seus filhos estavam devidamente identificados. Continuou narrando que a prisão de Roseli Barbosa começou de forma ilegal, pois os dados cadastrais foram obtidos por meio de decisões judiciais diversas relativas à investigação e que antes mesmo da apuração começar, o GAECO, na figura dos promotores Samuel Frungílio e Marco Aurélio Castro, já sabiam que Roseli estava em São Paulo. Gerson aponta vícios parecidos em outras operações, como na Metástase, Seven e Imperador. Lembra também de outro fato sério. Em 2015, a juíza aposentada Selma Arruda foi à coordenação do GAECO denunciar ameaças de morte que estava recebendo. O promotor Marco Aurélio determinou que o cabo a ouvisse. Ela informou que o ex-deputado José Geraldo Riva sabia de detalhes da rotina e vida pessoal da magistrada. O interrogado diz ter recebido a determinação do promotor para proceder às apurações mediante denúncia anônima forjada por ele, além de inserir os nomes de Filadelfo da Silva, Antônio Barbosa e Silval Barbosa, mesmo não tendo sido citados no caso. É o que chama de história-cobertura, isto é, inventaram um cenário e inseriram aqueles nomes na investigação. Essa história-cobertura seria a existência de uma organização criminosa que estaria tramando a morte de Selma Arruda. Outra retificação apresentada é de que o cheque de R$24 mil disponibilizado para cobrir gastos do escritório de escutas se tratava sim de empréstimos, mas que ele não pagou até hoje e nem vai pagar por não ter condições. Gerson afirma que nenhum dos outros réus nessa ação penal que trata sobre os grampos ilegais sabiam das barrigas de aluguel citadas, mas que todos tinham conhecimento das escutas. Inclusive, retirou qualquer responsabilidade dos coronéis Ayrton Siqueira e Ronelson de Barros, pois, segundo ele, eles nunca estiveram envolvidos diretamente nas tratativas. O cabo negou ter falsificado com assinaturas ou carimbos documentos públicos militares, que é o principal objeto da denúncia do Ministério Público. O que eu posso lhes antecipar? Documentalmente, o processo é farto, robusto, né? Viram agora, quero destacar até o telefone da deputada Janaína Riva, até esse telefone que vários relatórios foram confirmados, né, que o telefone desta parlamentar foi auscultado indevidamente, porque ela não era
objeto de qualquer investigação e agora sequer ele confirmou saber da existência desse telefone, o que para nós cheira como um absurdo. O cabo Gerson reforçou que nunca teve um encontro pessoal com Pedro Taques. Porém, o seu primo e ex-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, lhe ofereceu em várias ocasiões ajuda financeira ou com advogados do seu próprio escritório em troca de blindar o governador. Em juízo, o cabo Gerson afirmou que rejeitou todas essas ofertas que aconteceram sempre dentro do centro de custódia de Cuiabá, onde eles estavam presos. E nessa ocasião que nós tratamos de forma mais significativa sobre ajuda para custear advogado, visto que eu estava sem patrono, que meu patrono teve que sair da ação, teve que se retirar da ação. E eu estava sem patrono, ele ofereceu a ajuda de um advogado dele, do escritório dele, eu neguei, e ajuda financeira. Ajuda financeira, como que ele poderia ajudar? Eu falei, o senhor pode ajudar perfeitamente. Quantos milhões de dólares? Não falei em valor, doutor, mas fato é que ele perguntou por quem que ele poderia ajudar, e eu disse que por qualquer pessoa. Minha esposa estava em casa. Entendi. E ele se prontificou via o Coronel Siqueira. Viu o Coronel Siqueira em ajudar. E assim ele disse que o Coronel Siqueira iria procurar minha esposa. Por graça de Deus, pela graça de Deus e por Deus cuidar de mim, ele nunca procurou minha esposa. Graças a Deus. Não teve esse contato. Não teve esse contato. Certo. Mas ficou essa pendência e essa conversa, como nós ficamos mais dias nessa segunda ocasião, me mencionou explicitamente de que não poderia atingir o governador. Eu, naquele momento, falei, concordei. Falei, tá certo, é isso mesmo. E assim foi a conversa. E mantivemos já... Ou seja, concretamente ele não chegou a falar de nenhum valor? De nenhum valor, não. Nenhum valor propriamente dito, não. O reinterrogado nega saber o motivo do GAECO autorizar as quebras de dados cadastrais e telefônicos sem decisões judiciais, mas afirma com convicção de que estas práticas ilegais são muito comuns, acontecem até hoje e não são exclusividades do GAECO, mas acontecem em todos os núcleos de inteligência, como seu próprio advogado de defesa também concorda. Isso é uma prática, essas barrigas de aluguel, esses absurdos que se cometem nos GAECOs, na Polícia Civil, não é privilégio do Mato Grosso, que sou do Paraná, o Paraná não é diferente, o Rio Grande não é diferente. Infelizmente, todos nós somos de alguma maneira vítima desse sistema, em que o Ministério Público não toma o cuidado necessário ao requerer ao juiz a autorização de quebras de sigilos e o Poder Judiciário, por sua vez, também não toma o cuidado necessário. E isso resulta em que todos nós somos vítimas desse sistema. E isso tem que acabar, né? Não sou contra a quebra do sigilo de quem quer que seja, desde que haja fundada suspeita. Mas hoje, o que se vê aqui é um mandarinato do alto para baixo, no sentido de prejudicar pessoas, no sentido de prejudicar terceiros, no sentido de prejudicar inimigos políticos, tá? Para se obter benefícios de ordem pessoal. E isso é muito perigoso no sistema democrático.